Eu sou a Sugetsu e eu tenho orgulho de lutar pela acessibilidade dos gamers. Acho que pra mim é vida. Por que eu digo vida? Ai, nossa, que clichê. Não, é porque desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, os jogos têm alguma influência. Porque hoje é o meu trabalho, hoje é o meu lazer, hoje é onde eu extravaso, é onde eu me irrito, é onde eu, poxa, preciso pesquisar alguma coisa, vou ali, porque o jogo não é só. Não sei, não é só tipo. Ah, vou aqui dar tirinho. Muitos jogos contam uma história. Muitos jogos te informam. Tesoura, agulhas, linhas, as ferramentas da minha criadora. Eu valorizo cada presente dela. Todo mundo que joga e que tem um estilo de vida gamer, todo mundo sempre sonhou em trabalhar com jogos, né? A gente sempre fala assim, nossa, eu quero trabalhar com jogos. E aí sempre tem aquela questão da família, fala assim, mas jogo não dá futuro, jogo não sei o quê. Eu sempre tive um apoio dos meus pais, por mais que meus pais falassem assim, você tem certeza que é isso que você quer? Pode ser que não dê dinheiro, isso aí não é mais pra se divertir. Então eu ficava assim, não, mas, poxa, imagina trabalhar com jogos, né? E na verdade, quando eu comecei a unir Libras e jogos, eu não imaginava que eu fosse estar onde eu estou hoje, trabalhando e recebendo por isso, né? Porque não adianta só a gente trabalhar e não ter um retorno. A gente tava jogando, a primeira partida, nossa, a gente jogou muito bem, a gente amassou o time e foi super legal, só que a gente jogou bem e a gente ficou na nossa, falou, pô, time, boa, isso aí. Aí na segunda, o outro time venceu e a gente perdeu. E o outro time começou a falar assim, ah, seus surdos, por que não vão jogar no Teleton? E eu falei, gente, que é isso? Eu falei, como assim? É só porque Teleton é para deficientes, então o surdo só pode jogar no Teleton? Que é isso? E foi muito rápido, porque foi na hora que acabou o jogo, que deu a tela de vitória, ele pegou e mandou pro Teleton, pum! E aí saiu da partida. Foi muito marcante, porque mesmo que não tenha sido comigo, foi com os meus amigos, sabe? Então, me afeta. Existem as pessoas que não sabem realmente e perpetuam um tipo de conteúdo, um tipo de coisas que elas já aprenderam. E tem um tipo de pessoa que ela já sabe. Mas a gente não tem como saber se a pessoa já sabe ou não. Então, primeiro eu falo, né? Eu trago o conteúdo e digo, ó, essa aqui é a informação. Agora que você já tem a informação, você vai continuar falando isso ou você vai mudar? E se a pessoa aceita continuar falando isso, eu vou julgá-la. E aí eu não vou mais tratá-la como um amigo ou como uma pessoa que quer aprender, porque ela já sabe. Armada com as ferramentas e as lembranças nebulosas de sua criadora, Gwen luta num turbilhão de cortes e rasgos. Able Games, né? Eles fazem controles adaptados. Gente, como que uma coisa dessa não tá em alta? Cara, como que as marcas de periférico ainda não foram atrás de uma pessoa com deficiência para criar uma linha com controles, com mouses, com teclados, com fones adaptados? Por exemplo, tem alguns surdos que eles usam o aparelho e alguns fones de ouvido, eles machucam porque você não consegue usar o aparelho com o fone de ouvido. Cadê as marcas procurando pessoas com deficiência para falar assim, olha só, a gente tá afim de fazer isso, o que vocês acham? Porque precisa ter a pessoa com deficiência para dar o aval de que se aquilo ali vai funcionar ou não. Porque não adianta você pegar uma pessoa com deficiência, desenhar ali, ficar lindo, maravilhoso, cheio de RGB e não ser funcional. A gente que luta mesmo, né, com amor e carinho e dedicação, a gente apanha bastante, a gente leva bastante, mas quem faz isso de coração de verdade sabe que vai ter um retorno. Muitas vezes não é pra gente, muitas vezes o retorno não é nosso, mas o retorno é pro nosso amigo, e o nosso amigo é a gente, porque, né, nós vivemos em grupo, então a felicidade do outro pode ser a sua felicidade também. Então ser um sentinela é luta, é estar ali, é firme e forte e saber que vai dar certo. Eu penso que quando as pessoas têm um preconceito, é porque elas se acham melhores em algum quesito. Você já parou para pensar que você pode perder uma perna num acidente? Você já parou para pensar que quando você ficar idoso, você vai ter alguma mobilidade, você vai ter uma perda auditiva, né? Você vai ter uma mobilidade reduzida,
Você pode cair, quebrar a perna. Você pode machucar o seu braço e você vai precisar de uma rampa, você vai precisar de um corrimão, você vai precisar ficar numa cadeira de roda, seja por pouco tempo. Aí você pensa, caramba, eu vou passar uma semana numa cadeira de roda, que dificuldade. Agora você pensa a pessoa que tá a vida toda. Senta aqui, senta na cadeira, abre o LOLzinho, abre o Valorantzinho. A gente não quer se estressar, a gente não quer passar raiva, porque a gente já fez isso o dia inteiro. A gente já passou raiva o dia inteiro, a gente só quer sentar e relaxar. E você tá unido com seu amigo, você saber que você pode confiar no seu amigo, saber que você pode rushar o bombear, sem se preocupar que vai levar um tiro na cabeça por trás. Cara, isso é tão bom. Então, por que a gente não segue isso? Por que a gente não dá a mão, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Acho que a gente tem que se unir mais, a gente tem que ter mais empatia, a gente tem que ter mais amor um pelo outro. Cara, se seu amigo tá estressado, tá irritado, poxa, ele deve ter tido um dia difícil. Então você não vai lá e chega e começa a colocar pilha nele, você fala assim, pô, amigão, relaxa, calma, eu sei que seu dia foi difícil, mas vamos jogar aqui, vamos extravasar, vamos ser felizes. Então acho que a gente precisa de mais empatia. Acho que é isso.